Em seguida, a primeira evocação do Sr. Sanson, feita na Sociedade de Paris, um espírito deu sob esta epígrafe a comunicação seguinte: foi a de um justo a morte desse homem, de quem, neste momento, vos ocupais. Isto é, esperançosa e calma. Como o dia sucede naturalmente à aurora, a vida espiritual se lhe sucedeu à vida terrestre, sem rompimento nem abalo. O seu último suspiro foi tanto como um hino de reconhecimento e amor. E quão poucos os que atravessam assim a rude transição. Quão poucos os que, após a confusão e desespero da vida, concebem o ritmo harmonioso das esferas. Como o homem de saúde perfeita, de chofre mutilado, sofre nos membros separados ao corpo, assim a alma do cético separada do corpo se despedaça e lancinante se precipita no espaço inconsciente de si mesma. Orai por essas almas perturbadas, orai por todos os sofredores que a caridade não se restringe à humanidade visível, mas deve socorrer e consolar os habitantes do espaço. Disso tivestes a prova evidente na súbita conversão desse espírito, tocado pelas preces espíritas sobre o túmulo do homem de bem que vindes interrogar e que deseja fazer-vos progredir no bom caminho. O amor não tem limites. Enche o espaço e dá e recebe mutuamente as suas divinas consolações. Também o mar se desenrola numa perspectiva infinita, cujo espetáculo deslumbra o espírito, parecendo confundir-se no seu limite com os céus. São duas grandezas que se extremam. Pois bem, assim é o amor, mais profundo que as ondas, mais infinito que o espaço. A todos vós, encarnados e desencarnados, deve unir na santa comunhão da caridade, fusão sublime do finito e do eterno. Essa comunicação foi ditada por um espírito de nome Georges. Jobart, diretor do Museu da Indústria de Bruxelas, nascido em Baissei, Alto Marne, e falecido em Bruxelas de apoplexia fulminante a 27 de outubro de 1861, com 69 anos de idade. O Sr. Jobart era presidente honorário da Sociedade Espírita de Paris e tratava-se de o evocar na sessão de 8 de novembro, quando, antecipando-se ao nosso desejo, espontaneamente deu a seguinte comunicação: aqui estou eu a quem eis evocar, manifestando-me por este médium que até agora tenho solicitado baldamente. Antes de tudo, desejo descrever as minhas impressões por ocasião do meu desprendimento. Senti um abalo indizível. Lembrei-me instantaneamente do meu nascimento, da minha juventude e da minha velhice. Toda a minha vida se me retratou nitidamente na memória. Eu senti apenas um como piedoso desejo de me achar enfim nas regiões reveladas pela nossa crença. Depois o tumulto serenou. Eu estava livre e o meu corpo jazia inerte. Ah, meus caros amigos, que prazer se experimenta sem o peso do corpo, quanta alegria no abranger o espaço. Não julgueis, no entanto, que me tenha tornado repentinamente um eleito do Senhor. Não, eu estou entre os espíritos que, tendo aprendido um pouco, muito devem aprender ainda. Não tardou muito que de vós me lembrasse, irmãos de exílio, e asseguro-vos toda a minha simpatia, todos os meus votos vos cercam. Quereis saber que espíritos me receberam, quais as minhas impressões? Pois bem, amigos,
Foram todos os que evocamos, todos os irmãos que compartilharam dos nossos trabalhos. Eu vi o esplendor, mas não posso descrevê-lo. Apliquei-me a discernir o que era verdadeiro nas comunicações, pronto a contraditar tudo que fosse errôneo, pronto a ser o cavaleiro andante da verdade nesse mundo, tal como o fui no vosso. Senhor Jobard, quando estáveis na terra, recomendaste-nos para vos evocarmos, e ora o fazemos, não só para satisfazer aquele desejo, como para testemunhar-vos ainda uma vez a nossa sincera simpatia, instruindo-nos ao mesmo tempo, visto que ninguém melhor que vós pode dar-nos esclarecimentos precisos sobre esse mundo em que hoje habitais. Dar-nos-emos por felizes se houverdes por bem responder às nossas perguntas. Presentemente o que mais se impõe é a vossa instrução. Quanto à vossa simpatia, entrevejo-a e tenho a prova dela tão só pelo que ouço, o que já é um enorme progresso. Pois bem, então para fixarmos ideias e não divagar, principiamos por perguntar em que lugar vos achais aqui e como vos veríamos se tal coisa fosse facultada. Estou junto do médium com a aparência do mesmo Jobard que se sentava à vossa mesa, visto que os vossos olhos mortais, ainda vendados, não podem ver os espíritos senão sob a sua forma mortal. E podereis tornar-vos visível? No caso contrário, qual a dificuldade? Essa disposição que vos diz respeito é que é toda pessoal. Um médium vidente ver-me-ia e os outros não. O vosso lugar aqui é o mesmo de quando assistis encarnado às nossas sessões e que vos reservamos? Aqueles, pois, que em tais condições nos viram, poderão supor que aí estáis tal qual éreis então, visto que aí não estáis com o corpo material de outrora. Estais, no entanto, com o corpo fluídico de agora e com a mesma forma. Se vós não vemos com os olhos do corpo, vemos-vos com o pensamento. Se não podeis comunicar pela palavra, podeis pela escrita, com o auxílio de um médium. Assim, as nossas relações de forma alguma se romperam com a vossa morte, e podemos entretê-las tão fácil, completamente como outrora. É assim precisamente que se passam as coisas? Sim, e há muito que o sabeis. Ocuparei este lugar muitas vezes, e mesmo sem o saberdes, uma vez que o meu espírito habitará entre vós. Nota: chamamos a atenção para esta última frase, o meu espírito habitará entre vós, que neste caso não é uma simples figura, porém realidade. Pelo conhecimento que o Espiritismo nos dá sobre a natureza dos espíritos, sabemos que qualquer um pode achar-se entre nós, não só em pensamento, mas pessoalmente com seu corpo etéreo, que o torna uma individualidade distinta. Um espírito tanto pode, conseguintemente, habitar entre nós depois de morto, como quando vivo, ou por outra, melhor ainda, depois de morto, uma vez que pode ir e vir livre e voluntariamente. Deste modo, temos uma multidão de comensais invisíveis, indiferentes uns, outros atraídos por afeição. É a estes últimos que se aplica esta frase. Eles habitam entre nós, que se poderá interpretar assim. Eles nos assistem, inspiram e protegem. Não há muito que encarnado, vós sentáveis nesse mesmo lugar. As condições em que ora o fazeis parece-vos-ão estranhas? Qual o efeito da mudança de estado? De modo algum se me afiguram estranhas as condições, porque o meu espírito desencarnado goza de lucidez perfeita para não deixar irresolutas quaisquer questões que encare. Lembrai-vos de haver estado nas mesmas condições anteriormente à última existência?
experimentais qualquer mudança a esse respeito, comparando as situações presentes e passada? Recordo-me das existências anteriores e sinto-me melhorado. Por isso que me identifico com o que vejo, ao passo que, perturbado nas precedentes existências, só me apercebia das faltas terrenas. Lembrai-vos da penúltima encarnação, da qual precedeu a do Sr. Jobard? Se me lembro, fui um operário mecânico acossado pela miséria e pelo desejo de aperfeiçoar a minha arte. Como Jobard, realizei os sonhos do pobre operário e dou graças a Deus, cuja bondade infinita fez germinar a planta e cuja semente depositar em meu cérebro. E já vos tendes comunicado em outra parte? Pouco me tenho comunicado. Em muitos lugares, um espírito tomou-me o nome. Algumas vezes estava eu perto dele sem que pudesse comunicar-me diretamente. Tão recente é a minha morte que participo ainda de certas influências terrestres. É preciso que haja perfeita simpatia para poder exprimir o meu pensamento. Em breve operarei incondicionalmente, mas por enquanto, repito, não posso fazê-lo. Quando morre um homem um tanto conhecido, é chamado de todos os lados e inúmeros espíritos se dão pressa de apossar-se da sua individualidade. Eis o que comigo se tem passado em muitos casos. Asseguro-vos que, logo após ao desprendimento, poucos espíritos podem comunicar-se mesmo por um médium predileto. Vede os espíritos que aqui estão conosco? Sim, vejo principalmente Lázaro e Erasto. Depois, mais afastado, vejo o espírito de verdade pairando no espaço. Depois ainda, uma multidão de espíritos que vos cercam, solícitos e benévolos. Sede felizes, amigos, por benéficas influências vos disputam as garras do erro. Quando encarnado, você compartilhava da opinião emitida sobre a formação da Terra pela incrustação de 4 planetas que se teriam unido. Sois ainda da mesma opinião? É um erro. As novas descobertas geológicas provam as convulsões da Terra e sua formação gradual e sucessiva. A Terra, como os outros planetas, teve sua vida própria e Deus não precisou lançar mão desta grande desordem que seria a agregação de planetas. A água e o fogo são os únicos elementos orgânicos da Terra. Admitis também que os homens pudessem cair num estado cataléptico por tempo ilimitado e que o gênero humano tivesse assim aparecido na Terra? Era pura ilusão da minha mente que ultrapassava sempre o seu fim. A catalepsia pode ser longa, porém não indeterminada. Tradições, lendas exageradas pela imaginação oriental. Meus amigos, muito tenho sofrido já com as ilusões que alimentaram meu espírito. Não vos iludais a tal respeito. Muito aprendi e posso dizer-vos hoje que a minha inteligência, apta para assimilar diversos e vastos estudos, guardará, no entanto, de sua última encarnação, o pendor para o maravilhoso e místico, hauridos nas imaginações populares. Ainda agora há pouco me tenho ocupado das questões puramente intelectuais no sentido em que as julgais. E como poderia eu fazê-lo deslumbrado e aturdido pelo maravilhoso espetáculo que me cerca? O vínculo do espiritismo que vós, homens, não podeis compreender, só ele pode atrair-me a esta terra que abandono. Não direi com alegria por ser uma impiedade, mas com o profundo reconhecimento da liberdade. Quando a sociedade abriu uma subscrição em favor dos operários de Lyon em fevereiro de 1862, um consórcio subscreveu 50 francos, sendo 25 por si
e 25 em nome do Sr. Jobart, que então deu a tal respeito a comunicação seguinte. Exulto e lisonjeio-me de não ter sido esquecido entre os meus irmãos espíritas. Agradeço ao coração generoso que vos trouxe o óbolo que eu daria se habitasse ainda o vosso mundo. Neste em que ora resido, é nula a necessidade de dinheiro, de modo que me foi preciso recorrer à bolsa da amizade para provar materialmente que também a mim me compungia o infortúnio dos irmãos de Lyon. Intrépidos cultores da vinha do Senhor, muito deveis convencer-vos de que a caridade não é uma palavra oca, pois grandes e pequenos vos pantetearam na emergência sentimentos de simpatia e fraternidade. Estais na grande via humanitária do progresso. Pois bem, praz a Deus sejais ditosos na jornada, e os espíritos amigos que vos sustentem para que triunfeis afinal. Eu começo a viver espiritualmente mais calmo, menos perturbado pelas evocações constantes que sobre mim choviam. A moda também atua sobre os espíritos, e quando Jobart em moda passar da moda, então pedirá aos seus amigos sérios que o evoquem. Aprofundaremos então questões superficialmente tratadas, e o vosso Jobart, completamente transfigurado, poderá ser útil como deseja de todo o coração. Passados os primeiros tempos consagrados ao alento dos amigos, o Sr. Jobart colocou-se entre os espíritos que ativamente propugnam pela renovação social, esperando uma nova encarnação terrena para tomar parte ainda mais ativa e direta nesse movimento. Depois dessa época, ele deu à Sociedade de Paris, onde continua como cooperador, comunicações de incontestável superioridade, sem se desviar da originalidade e repentes que constituíam o fundo do seu caráter, a ponto de se fazer reconhecido antes de assinar.